Palavra da Verdade. Devocional de 6 de maio. Uma oração com propósito. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 4, 29 e 30. Entre as marcas de uma igreja cheia do Espírito Santo está a intensa e fervorosa vida de oração, na qual seus membros perseveram unânimes. Contudo, não é qualquer oração que pode ser considerada dirigida pelo Espírito, pois, embora esse meio de graça nos tenha sido ordenado para ser uma atividade espiritual, por causa do pecado que habita em nosso enganoso coração, a oração pode se converter em uma atividade carnal. Lembremos-nos da advertência que nos faz Tiago: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres, em Tiago 4:3. Nesta perspectiva, a exemplo da oração realizada pelos primeiros cristãos em face da perseguição aos apóstolos, vimos que a oração, dirigida pelo Espírito Santo, será direcionada a partir de uma compreensão bíblica da circunstância pela qual se está orando e sob forte convicção da soberania de Deus sobre os acontecimentos da vida. No texto da nossa meditação, temos mais uma marca da oração dirigida pelo Espírito de Cristo. Especialmente na petição registrada no verso 29, podemos perceber que para aqueles cristãos, o propósito de Deus e a missão que ele lhes tinha confiado tinham prioridade sobre o conforto, o bem-estar e a segurança deles. Observemos que eles estavam debaixo de grande pressão e ameaça. Em tal circunstância, era natural que pedissem por proteção contra os opositores. Mas aquela igreja sabia o que realmente importava e o de que ela mais necessitava. Seu maior anseio não era o fim da perseguição, mas a coragem para testemunhar sob ameaça. Observe que a palavra intrepidez ocorre 3 vezes nesse capítulo, nos versos 13, 29 e 31. Além disso, é digna de nota a ênfase da oração na pessoa daquele a quem se ora e o caráter secundário da pessoa que ora. O pronome tu, referindo-se a Deus, é o que domina a oração. Até quando falam de si, eles se referem a si mesmos como teus servos, no verso 29. Havia, portanto, neles a mesma disposição, que mais tarde vai se manifestar em Paulo, em Atos 20 e 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Portanto, além de ser bibliocêntrica, a oração dirigida pelo Espírito Santo será também teocêntrica e cristocêntrica. Eles rogam a Deus que confirme o testemunho apostólico por meio de sinais e prodígios. Lucas deixa claro que os milagres eram feitos pelas mãos dos apóstolos, em Atos 2:43b e 5:12. Tais sinais eram credenciais do caráter autoritativo da pregação apostólica, como mais tarde ressaltará Paulo em 2 Coríntios 12:12. Ainda assim, em seu pedido para que Deus estendesse a mão, a ênfase estava no fato de que Deus era quem realizava os milagres pelo nome de Jesus, no verso 30. Nem sequer os apóstolos como instrumentos são mencionados. Assim, é Deus e não o homem que realiza os milagres. Não deve haver dúvidas de que Deus atende nossas súplicas e de que nas situações de aperto podemos pedir do Senhor o livramento. Porém, não devemos esquecer que quando nosso Senhor nos coloca em uma situação de pressão, Ele nos está dando oportunidade de glorificarmos a Cristo em meio à tribulação, usando aquela circunstância contrária para testemunharmos do Evangelho. E quanto mais maduro é um cristão, mais suas orações se concentrarão no fiel cumprimento de sua missão. Paulo é outro exemplo dessa verdade. Mesmo estando na prisão, ao pedir a intercessão da igreja, ele não rogava pelo livramento, mas para que Deus lhe concedesse cumprir fielmente a proclamação da palavra de Deus. Em Colossenses 4, versos 3 e 4, por exemplo, quando preso, ao exortar os cristãos acerca da perseverança na oração, ele pede: suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Leia também Efésios 6, 19 e 20. E se isto não nos bastar, temos em nosso Senhor o exemplo maior e mais perfeito de alguém cuja oração priorizava o propósito de Deus e a missão que lhe fora confiada acima do seu próprio conforto e bem-estar. Prestes a entregar sua vida pelo seu povo, ele declarou: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora, em João 12, 27. Em versículo anterior ele já tinha ressaltado: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo preservá-la para a vida eterna, no verso 25. Mais tarde, no momento da mais intensa agonia, pediu ao Pai que, se possível, o poupasse do cálice de ira que haveria de beber em nosso lugar,
Mas, sabendo ser essa a vontade do Pai e a sua missão, concluiu: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Em Marcos 14:36. É por causa de sua entrega sacrificial que temos acesso ao trono da graça. E é em seu nome que nos dirigimos ao Pai em oração. Mas orar em seu nome implica orar com o mesmo espírito com que ele orou. Esse foi o espírito com que oraram os cristãos em nosso texto. E Deus lhes respondeu. A Escritura diz no verso 31 que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Esta é a perspectiva que deve permear nossa vida de oração, principalmente nos momentos difíceis. Crente, como você tem orado nestes dias de calamidade e mortes? O que tem pedido ao Senhor diante da crescente oposição à nossa fé? Ó Senhor, olha para esta situação e concede aos teus servos que, mesmo diante da pressão, anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Esta é uma oração com propósito, e ela jamais ficará sem resposta. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.